Agora vamos terminar as flores que têm tons frios. Para isso, vamos usar, aqui serão várias. Aqui também vai haver uma pequena quantidade de bege, cor bege. E agora vamos começar com a flor grande. Aqui temos azul claro e azul centáurea. O mesmo de sempre, é fundamental tratar bem com amido de milho. E começamos a colocar. Aqui é muito prático se fizerem logo vários destes pequenos elementos e forem adicionando aos poucos, para não ter de estender uma grande quantidade de massa, mas sim ir colocando aos bocadinhos. Aqui, aliás, se a cor não ficou exatamente como queria, pode, mesmo no local, criar um gradiente sem misturar. Basta colocar um pedacinho e pressioná-lo assim. Pronto, e ele já se vai misturando ali sozinho. Claro que a transição vai ficar mais marcada do que quando misturamos as cores. Mas também fica muito interessante. O mais importante é prestar atenção a estas arestas para que se mantenham limpas. Além de ficar sujo, há ainda um detalhe importante. Se ficar pasta de açúcar na aresta, ela cola mais e é muito mais difícil de tirar. Por isso, este detalhe também é bastante importante e deve ser tido em conta. Eu coloco mesmo assim, pétala por pétala. É muito prático para controlar a quantidade. E este elemento central que está aqui, eu não toco nele. Depois, na base, ele vai ficar marcado, vai ser muito pequeno. Vou mostrar como se podem fazer elementos adicionais à mão. Então, agora pegamos, aqui queremos novamente criar esses gradientes suaves, mas desta vez com bege. É fundamental misturar a cor antes de começar a trabalhar. Não exagere ao aplicar, não vá ao extremo, certifique-se de que haja uma separação, ou seja, que não fique a puxar, mas também que não fique com aquela crosta áspera. Isto não deve acontecer. Voltamos a unir assim a bolinha. Misturamos mesmo assim, deste jeito. Um bocadinho de amido de milho e aplicamos. Vejam se também começar a colar aos dedos. Se os vossos dedos ficarem pegajosos, tratem-nos também com amido de milho. Assim mesmo, e aqui, da mesma forma, retiramos o excesso. Vigiemos atentamente todas as arestas para que se mantenham sempre limpas, com atenção especial. Colocamos com bastante atenção e calma, da mesma maneira. Retiramos o excesso. Mesmo que em alguns pontos fiquem coladas umas às outras, não há problema. O mais importante é que as arestas fiquem visíveis. Porque não se esqueçam, mesmo que aqui apanhe um tom mais vivo, é o lado do avesso que conta, por isso não se vai notar. Isso depois vai ficar por dentro. Assim mesmo.
E também colocamos aqui o excesso. Retiramos. Lembramos-nos do verde, aqui tiramos um bocadinho. Pronto, isto também retiramos assim. E agora aqui vai haver uma combinação de azul claro e azul escuro. O melhor não é azul escuro, é aquele tom de azul centáurea, que gosto muito. Aqui também se pode beliscar um bocadinho de azul, um bocadinho assim, literalmente pegar duas bolinhas, enrolar assim como ficarem, é como vão ficar depois. Colocamos. Aqui também. Vai ser até interessante depois, quando carimbarem, vão ver como ficou, como assentou. E aqui por fora vão ser escuras. Ali no meu caso era ao contrário, mas aqui vou fazer o exterior escuro. Colocamos assim. Da mesma forma, retiramos todos os excessos. Aqui pus um bocadinho mais pequeno. Assim. Pronto, já não precisamos dos tons azuis. Agora vamos precisar do verde. É importante mexê-lo bem. Vamos tirar um bocadinho do excesso daqui. Fazemos a aplicação aqui. Aqui temos principalmente riscas, ou seja, vamos desenhar aqui uma folha maior, como podem ver. Assim, aqui temos duas folhas, uma maior e outra mais pequena. Aqui vai a maior. Aqui também, basicamente, uma do mesmo tamanho, mas não muito pequena. Colocamos. Então, todos. Agora já podemos tirar aqui os excessos que estão por fora. Assim aproveitamos para tirar todos os excessos daqui. Todos. E voltamos a estender a base. Tínhamos restos, é preciso amassá-los um pouco. Assim. Aqui vamos voltar a trabalhar com o pó cintilante. Principalmente onde passa o caule e depois o resto, mesmo que toquem aqui, não faz mal. Mais uma vez, repito, isto vai ficar escondido, é a parte interior.
Depois pode-se tranquilamente acrescentar mais alguns elementos. Aqui. Não é preciso desenhar até ao fim. É preciso fazer como está aqui e aqui ocupar um bocadinho mais. Bem, assim já será suficiente. Depois, o resto será finalizado já na peça pronta. E agora voltamos a estender a base. Esta espessura será perfeitamente suficiente. Viramos ao contrário. Esta é a nossa parte pegajosa. Primeiro molhamos com um pouco de água, não se esqueçam disso. Todos os elementos, para depois não haver problemas de algo ficar preso no carimbo e termos de tirar à mão. Isso é muito desagradável, muito incômodo. Pode-se fazer, mas é incômodo. É melhor evitar isso. Por isso, passamos água em tudo. Repito, não ponham demasiada água. Se houver muita água, a pasta de açúcar, especialmente a pasta de açúcar comprada já feita, começa a ficar extremamente escorregadia nesse ponto, incha e assim já não adere de maneira nenhuma. Transferimos. Agora, então, com o ferro de alisar, vamos prosseguir. Pressionamos bem mais uma vez. Limpamos isto, todo este lixo, para não ficar nada ali. Começamos a levantar. Gosto assim. Aqui. Estão a ver do que eu falava? Aqui o elemento ficou um pouco preso, mas pode acabar por cair sozinho. Faltou só um bocadinho. Porquê? Vou explicar. Porque a cavidade era maior, o que significa que havia menos massa. E ao pressionar não houve aderência. Por isso, aqui voltamos a colocá-lo no sítio. Aqui está perfeito. Agora já se podem remover os excessos. E terminar os recortes. Assim, não, isto é para aqui. O principal nestas pecinhas é não nos confundirmos. Então, uma vez. Aqui também tiramos isto. 2. E agora o grande. Assim, 3. Tiramos isto tudo. Agora tiramos. Aqui é só contornar um bocadinho a borda. Pode-se fazer isto com bastante cuidado e novamente colocar no biscoito. Agora voltamos a tirar tudo o que está a mais e fazemos a transferência. Agora vamos transferir tudo e fazer os últimos ajustes.
Pronto, colocamos com cuidado, pressionamos ligeiramente. Agora passamos bem aqui pela borda, alisando. Verificamos, está tudo bem. Pronto, isto vai para aqui. Colocamos. Aqui neste ponto pressionamos um bocadinho mais forte assim para dentro. Pronto. Pressionamos. O último elemento. Assim mesmo. De novo. Alisamos tudo com cuidado. Todos. Pode sacudir bem o pincel. Ou então use 2 pincéis, um para aplicar e outro completamente limpo de amido e macio, só para retirar o excesso. Então, e agora vou mostrar, por exemplo, aquelas mesmas partes do meio, os centros que me faltaram. Por exemplo, aqui quero fazer eu própria uma bolinha deste tipo. É importante umedecer bem mesmo no centro e depois, ao pé, colocar lá a bolinha. Pode pressioná-la ligeiramente, assim fica um elemento volumoso. Pode fazer o mesmo aqui, uma maior e outra mais pequena. Ou então simplesmente pintar estes centros a dourado ou fazer este elemento assim. Mais destacado. Estas contas assim, gosto muito mais delas. Pois bem, agora vamos trabalhar com o dourado. Sobre trabalhar com o pó dourado, escolha um que seja bem denso, de uma marca boa e de cor intensa. Se o pó dourado for assim, fraco, aguado, mesmo que ponham muito, não vai resultar, portanto, não confundam o pó dourado. Existe também o conceito de pó brilhante, purpurinas ou pó brilhante. É muito leve, refiro-me à cor, no sentido em que é bastante translúcido. Serve para dar um toque de brilho, como se fosse polvear, não para dar destaque, mas não para pintar. Por isso, tenham atenção e certifiquem-se sempre de que o pó cintilante é de boa qualidade e bem pigmentado. E claro, ao prepararem a mistura, o mesmo se aplica. Ou seja, não façam uma mistura demasiado líquida, para que fique suficientemente opaca à luz. Começamos a sombrear os elementos como quisermos. Por exemplo, aqui apetece mesmo retocar esta bolinha. Pequenas pinceladas. Também sem exageros. Ou seja, demasiado dourado não é bom. Assim. Agora vamos retocar as bolinhas. Vejam como este elemento fica muito mais interessante quando tem mais volume. E agora podemos, com muito cuidado e atenção, passar mais uma vez por dentro, repetindo esse processo de forma delicada para criar um destaque ainda mais evidente e visível, garantindo que o resultado final fique realmente marcado e que o efeito desejado seja alcançado de maneira clara e precisa. A melhor opção para trabalhar com este tipo de elementos é usar um pincel para decoração de unhas. É muito fininho, mesmo como uma agulha. É muito prático para fazer pequenos detalhes. Então,
Ou seja, se tiverem um pincel destes, nem precisam desenhar estas nervuras diretamente nos carimbos, podem deixá-las por preencher e depois, com o pincel fino, simplesmente acrescentam estes detalhes à mão, manualmente, se tiverem pulso firme. O talento artístico. Se não for o caso, basta, como mostrei, retocar um pouco o próprio carimbo e já está. Vejam como fica. Ou seja, claro que não estou a obrigar ninguém a fazer contas mesmo assim, de pasta de açúcar ou de pasta de modelar. Não podem usar aqui uma conta já feita, mas parece muito mais simples pegar logo neste material, moldar uma bolinha e usar. Muito prático. Então, agora aqui no tulipinha também vamos adicionar mais alguns elementos. Aqui está propriamente dito, o próprio caule não é como eu disse, vamos pintá-lo. Aqui é ainda mais um elemento que ficou impresso. Assim, quaisquer pequenas imperfeições ou detalhes que talvez não tenham agradado completamente a você ou que possam ter passado despercebidos à primeira vista, podem, na verdade, ser corrigidos ou ajustados de maneira sutil. Observem atentamente como, com apenas algumas pequenas modificações, é possível melhorar significativamente o resultado final, tornando-o ainda mais harmonioso e agradável aos olhos. Vejam como essas melhorias fazem toda a diferença. E agora ainda esta aqui. Aqui pode-se fazer assim. Aqui também se pode. E o centro mais importante dos caules, realmente. Assim. Ficou assim. E agora só falta criar o efeito de salpicos precisamente na composição floral. Depois disso, vou mostrar, ainda faltam alguns elementos a este trabalho e, no geral, como fixar os elementos, vou explicar. Em volume, se não fizermos à mão, mas com a ajuda de moldes. E, na verdade, o que são carimbos? Vamos ter vários carimbos para diferentes necessidades temáticas dos conjuntos. Bem, vou mostrar, eles vão ser praticamente todos iguais. Maiores, menores, isso não importa. O principal é mesmo a essência. Há nuances sobre como carimbo, em que superfície e como tratar esses carimbos com tinta, para que deixem uma boa impressão. Por isso, agora vamos equipar-nos, em primeiro lugar, com luvas para não nos sujarmos, porque vamos precisar de preto e um bocadinho, mesmo só uma pitada. Ou seja, vamos criar um fundo artesanal, meio translúcido, que vai unir tudo isto, porque aqui não temos elementos pretos, nem por sombras. Eles aqui não são necessários, os tons são muito suaves. Mas apetece-me algo, falta volume. Pessoalmente, sinto falta de volume e gostava de dar um toque artístico, digamos, uma ligeira sujidade para unir tudo. Por isso, agora vamos precisar mesmo de guardanapos, para não sujar o espaço, e de uma luva. Quando forem trabalhar com este detalhe artístico, digamos assim, aconselho o seguinte: disponham todos os vossos bolos de gengibre de uma vez, seja uma coleção ou várias. Ou seja, tentem trabalhar de forma a querem todos os bolos de gengibre juntos ao vosso lado. Assim será muito mais fácil controlar a intensidade com que aplicamos os nossos salpicos. Coloquem a luva, eu vou fazer os salpicos. Pode ser com uma escova de dentes ou com um pincel em leque. Ou seja, um pincel com uma forma muito ondulada. Neste momento, infelizmente, não tenho nenhum desses aqui à mão. Ou então podem usar este tipo. Ou seja, basicamente, as cerdas devem ser grandes e rígidas, para que ao fazer este movimento de afastar as cerdas, consigam criar bons salpicos. Se forem pequenas e macias, não vai resultar ou vai ficar uma grande nódoa, ou então nem sequer vai funcionar, só vai salpicar muito pouco. O mais importante é trabalhar com o preto com muito cuidado. Antes de salpicar diretamente no próprio biscoito, é preciso sempre fazer um teste e ver como é que fica.
Pus a luva, mas mesmo assim sujei a outra mão. Pronto, assim, aqui deste lado. É importante retirar um pouco do excesso e fazer um salpico de teste. Estão a ver? Olhem só como. Oh! Isto é demasiado. Ou seja, se isto fosse o biscoito, estava tudo perdido, seria um desastre, porque o pincel que estou a usar é grande. Aqui. Portanto, retiramos um pouco do excesso e agora trabalhamos a partir de uma das extremidades. Ou seja, não no centro, mas aqui deste lado. Estão a ver? Ficou demasiado. Agora, com cuidado, aqui. Que pobre coitado, ficou todo sujo. Aqui. Assim. Ou seja, só um bocadinho. Este aqui está mesmo um coitadinho. Erros destes, ou seja, mais uma vez, retirem o excesso. Não se deve fazer isto porque ele fica mesmo mau. Nós, bem, podemos remover este elemento dele. Agora vou tentar mostrar rapidamente. Temos este aqui. Agora vamos pegar o azul e o bege. Um bocadinho aqui, só um pouco, mesmo aqui mesmo. Assim colocamos. Ou seja, fazemos o elemento separadamente. Como polvilhamos bem com amido de milho, damos uma pancadinha e ele solta-se. Para isto, vai precisar ou de uma tesoura de manicura ou... Está a ver? Também pode levantar assim com cuidado. Agora aqui é preciso passar um pouco de cola. Assim. E colamos este elemento aqui. A substituição foi feita com sucesso. Assim. Ou seja, ficou assim. Pode-se, digamos, fazer uma pequena batota, mas é melhor ser cuidadoso. Pronto, já fizemos a substituição. Agora o próximo. Deixamos, sim, aqui vai ficar um pouco sujo, mas pelo menos com a pétala já resolvemos. E agora o próximo. O pincel é o mesmo, pode-se usar um mais pequeno. Ou seja, veem, ele acaba por salpicar bastante. Mas aqui não temos assim tanto dourado. Também já apanhámos um pouco. E agora vamos experimentar num elemento à parte. Aqui vai um pouco. Ou seja, vai ficar mesmo bem. Da mesma forma, só numa das extremidades, um bocadinho aqui. E agora assim. E ficam estes brilhos. Ficou tudo perfeito. Foi esta a composição que obtivemos. Agora só nos falta trabalhar com o carimbo, como eu disse, e com os moldes. Acho que você não terá problemas com o mofo. Vejam, este pequeno tulipa deve ser manuseado com muito cuidado. É um elemento bastante frágil, com o seu pescoço fininho, muito elegante. Por isso, mesmo com muito cuidado com ele. E agora com moldes. Tenho aqui estes moldes com elementos como laços e flores. Bem, por exemplo, o laço certo. Bem, vamos colocar aqui este em tom pêssego. É como se fosse um ramo de flores. Ou seja, os laços não são propriamente adequados aqui, mas ainda assim, pegamos, vamos deixar ficar este laço. Da mesma forma, é preciso polvilhar com amido de milho, sem exageros, só mesmo o molde. Depois, usamos novamente a mesma ferramenta. Basta retirar tudo o que não é necessário. Aqui é muito mais prático. Ou seja, conseguimos mesmo pressionar tudo muito bem lá para dentro. Aqui até se pode acrescentar um pouco mais de massa. Acho que você não terá problemas com o ovo. Depois, para o retirar corretamente, ou seja, se começarmos a puxar agora, vamos deformá-lo. Aconselho a escolher moldes de silicone para que sejam mesmo, e este aqui é mais rígido. É um pouco mais difícil de tirar, mas quando são mesmo muito macios, é mais fácil. Pegamos e dobramos assim. Estão a ver? E ele quase que saiu sozinho. E pegamos no elemento. Ficou assim. Pronto, por exemplo, esta florzinha.
Para fixar, fazemos exatamente o mesmo. Pegamos com cuidado, aplicamos um pouco de cola, mesmo só em alguns pontos na superfície. E vou lá. Assim, vejam, colamos de forma elegante. Ou seja, é claro que agora, enquanto a água ainda não secou, também se pode fixar com vodka. Sem qualquer problema. Vodka, álcool. Ou seja, se for preciso que a junção seja mesmo instantânea, porque a água demora mais a evaporar. A vodka e o álcool evaporam muito mais depressa. Ambos cumprem exatamente a mesma função no que toca à fixação. Portanto, a única diferença é que aquilo que evapora mais rápido cola e fixa mais depressa. Se isso for mesmo muito importante, por exemplo, para fixar e embalar imediatamente a embalagem individual, então, claro, podem usar vodka ou álcool. Voltamos a passar o pincel. Pronto, são mais uns minutos. É assim que fica a florzinha com um laço delicado. Já temos os lacinhos, por isso podem fazer ou não, como preferirem. Agora, no que diz respeito aos moldes florais, reparem. O princípio do trabalho é sempre o mesmo. Só não se esqueçam de que o molde deve ser muito macio. Agora vou mostrar o que acontece com os moldes quando são rígidos. Também é possível retirar, só que é preciso passar muito bem. Pronto, vamos fazer assim. Passar amido de milho. Colocamos no molde. Aqui, se for necessário decorar algum dos elementos com uma quantidade extra. Por exemplo, isso ficou muito bem demonstrado na nossa coleção de Páscoa. Lá havia colhinhos que praticamente pediam para terem muitos elementos florais. Também se pode usar o efeito de gradação, ou seja, misturar várias cores para obter uma transição mais bonita. Isto pode ser feito não só em elementos pequenos, mas também em elementos grandes. Pronto, colocamos no molde. Aqui tentem não fazer elementos demasiado volumosos. Ou seja, quer dizer que estas flores não devem ficar demasiado grossas. Vamos fazer esta azulinha. Aqui é exatamente igual. Aqui também podem esfregar assim e depois ir retirando o excesso, beliscando. Aqui não precisamos ser tão cuidadosos como com o molde. Se colocarem demasiado material em algum sítio, não se preocupem, é só fazer assim, de choque. Tiram um bocadinho com a tesoura. Está tudo bem, tentamos garantir que todas as veiazinhas fiquem preenchidas. E aqui é a mesma coisa. Mesmo que esteja rígido, tentem dobrá-lo assim e com cuidado, um elemento, dois elementos. Ficam assim umas flores maravilhosas. Pronto, então. Vamos experimentar aqui, vamos ver. Coleção azul. Pode ser aqui, pode adicionar um por cima do outro. Por exemplo, assim. E assim. E assim obtém-se também um elemento composicional com flores diferentes. Ou seja, pode usar detalhes pequenos, pode sobrecarregar como lhe for mais conveniente. Vamos fixá-lo então. Aqui é igual. Ou seja, pegamos, passamos cola, fixamos, passamos cola aqui e também fixamos. Fica muito bem quando uma peça sobrepõe a outra assim. E aqui também se pode realçar este detalhe do centro dourado da miçanga, porque na outra flor temos uma miçanga e gostava de o bem só um bocadinho, sem exagerar, certo? Um pequeno destaque também para não haver ouro a mais. Assim. Está tudo ótimo. Pode-se, por exemplo, não fazer este centro agora e depois colocar uma conta ali, para que a composição fique ainda mais completa em termos de ideias. Ou então pode-se, por exemplo, fazer o centro à parte, tirá-lo e colocá-lo no lugar da conta nesta flor.
Isso já depende daquilo que a vossa imaginação vos sugerir. E por fim, o que nos resta-nos o carimbo. Agora vou mostrar como trabalhar com ele. É assim que eles se apresentam. Aqui são bastante pequenos, são próprios para inscrições delicadas. Posso dizer logo, reparem, os carimbos podem ser usados, como podem ver, aqui estão cobertos com pó cintilante ou então podem ser pintados, por exemplo, com outra tinta, se quiserem fazer uma impressão colorida, preta, vermelha ou de outra cor, para obterem o efeito desejado. Mas aqui aconselho a trabalhar, se estivermos a usar pó cintilante, é o pó cintilante, o pincel e o pó cintilante que diluímos em vodka ou álcool então, no que diz respeito às opções coloridas, aqui a opção mais fiável, seja para quem já tem experiência ou para principiantes, não importa. Eu aconselho, comprem e aliás, vão ser-vos muito úteis no futuro, comprem marcadores alimentares, ou seja, canetas de feltro com tinta comestível. Existem conjuntos, normalmente são básicos, com 4 ou 5 cores, tudo padrão, ou seja, sem tons intermédios. Ou então vendem-se individualmente à unidade. Recomendo mesmo que os comprem. Pintam com o marcador e carimbam. Se por acaso o marcador começar a secar, não se preocupem. Quem se lembra, em criança fazíamos assim. Basta pegar numa seringa com agulha, encher com um pouco de vodka. Podem adicionar cor, se quiserem, por exemplo, para refrescar a cor do vosso marcador ou até, por vezes, mudar completamente o tom. E simplesmente abrem o marcador, lá dentro está aquele pequeno tubo, como havia em todos. Ou seja, o princípio é o mesmo que o de um marcador normal, só que neste caso os corantes são alimentares. Espetam essa parte central de ambos os lados, ela absorve ou vodka pura, ou vodka já colorida e pronto, deixem repousar um pouco e o marcador volta a estar pronto a usar. Quanto à estampagem com cor, se tivermos elementos coloridos preto, por exemplo, vermelho ou outra cor qualquer, eles vão ficar bem, claro, em bases muito claras e pálidas. No que diz respeito a isto, ou então, por exemplo, pode-se passar um corante branco e aí vai ficar bem sobre o preto, especialmente se o tema for, por exemplo, um quadro de escola e uma inscrição principal. Aí vai mesmo resultar bem. Mas se estivermos a falar de dourado, dourado prateado, especialmente o dourado, aqui recomendo vivamente não usar um fundo escuro. Num fundo escuro isto fica muito pior. Agora vamos fazer uma inscrição com impressão dourada. Vou mostrar-vos como se faz. E aqui temos um fundo claro. Podemos fazer o fundo, por exemplo, vamos já fazer as duas opções, sim. Pode-se usar uma faca decorativa destas para fazer, bem, vai ficar como uma fita com inscrições. Pode-se comprar um molde, se houver essa possibilidade. Um molde, por exemplo, para que seja uma fita. No fundo, qualquer uma destas opções serve. Assim. Agora aplicamos aqui o produto. Muito bem, mas aplicamos com bastante cuidado, por favor. Prestem atenção nesta parte aqui, porque só terão uma única tentativa. E primeiro fazemos a transferência do carimbo, depois o resto. E colocamos e pressionamos imediatamente. Depois levantamos cuidadosamente. Fica assim. Vamos fazer mais uma vez com cuidado. Então, aqui pode-se fazer o recorte assim, com uma tesoura mesmo. E assim fica este elemento. Por exemplo, se for um tema escolar, pode-se fazer assim. Pode-se colocar assim. Ou, por exemplo, se não for um laço,
pode ser um pequeno tulipa e na tulipa também se pode fazer assim. Vejam, e prender este elemento será bem, isto é se, por exemplo, os biscoitos forem para oferecer como pequenos mimos, feitos de forma igual, iguais, idênticos, feitos separadamente. Também se pode decorar assim. Agora vejam, vou mostrar uma opção com marcadores. Aqui está, na verdade, o marcador alimentar. Visualmente, pode até não se distinguir de um marcador não alimentar. A diferença é que as marcações obrigatórias estarão sempre presentes nele. E claro, isto vende-se onde há utensílios de pastelaria. Então, pegamos outro carimbo. Aqui, vejam, também pintamos bem desta forma. Mais uma vez, lembrem-se, só tem uma tentativa. Aqui. Mesmo. E agora fazemos exatamente o mesmo, só um. Uma tentativa. Colocamos, pressionamos e levantamos logo de seguida. Assim mesmo. Fazemos o mesmo corte. Aqui podemos mesmo fazer como se fosse uma plaquinha. Assim. Por exemplo, todos os nossos flores azuis são em relevo, podem fazer exatamente da mesma forma. Talvez vamos fazer mesmo só um pouco mais pequeno. Assim. E fica assim. E podem colar da mesma maneira. Então, pessoal, foi esta a beleza que conseguimos juntos. Que maravilha! Usando todos os carimbos, detalhes e elementos. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Estou sempre disponível, por isso perguntem o que quiserem. Criem, meus queridos. Aprimorem os vossos conjuntos com a nossa técnica, a nossa pasta de açúcar e os nossos carimbos que vos vão ajudar a tornar o vosso trabalho sempre único em relação à concorrência, para qualquer festa e em qualquer ocasião. Por aqui terminamos. Façam as vossas composições incríveis. Desejo-vos muito sucesso criativo. Se precisarem de mim, sabem sempre onde me encontrar. Até à próxima!